Esta entrevista com a doutora Francine Assunção, sobre os problemas causados pela hipertensão arterial, foi realizada pelo jornal Liste Mais Que TV, em parceria com a Focalize. Olá pessoal, eu sou a doutora Francine Assunção, sou médica cardiologista formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde eu também fiz 2 anos de clínica médica e posteriormente mais 2 anos de cardiologia na USP de Ribeirão Preto. É um imenso prazer estar conversando aqui com vocês nesse bate-papo sobre doenças importantes do coração e frequentes queixas, né, de pacientes aqui no meu consultório. O que é pressão alta? E é possível prevenir? Quais as principais causas da hipertensão? Bom, pressão alta é uma doença crônica não transmissível, caracterizada por níveis tensionais maiores ou iguais a 140/90 persistentes. Mas essa aferição deve ser feita segundo a técnica adequada, em 2 ocasiões diferentes, na ausência do antihipertensivo. E é possível sim preveni-la. Eu lembro a vocês que é uma doença multifatorial, né, que tem influências genéticas e epigenéticas que são imutáveis, mas existem algumas condições que são preveníveis. E aí a gente cita o sedentarismo como um motivo importante do paciente se tornar hipertenso. A gente sabe que o exercício físico oferece um impacto muito positivo no controle da pressão arterial. O ganho de peso, a obesidade também, a ansiedade, a depressão, a dificuldade no sono, né? Todos esses fatores interferem de forma muito importante na pressão arterial. Portanto, é uma doença prevenível, né? Desde que a gente tome esses cuidados, inclusive alimentares, que eu não citei, mas que também tem uma importante interferência no controle da pressão arterial. A gente sabe que o consumo exagerado do sal, né, na dieta oferece riscos para os pacientes. Então é possível sim preveni-la, né, tomando esses cuidados, né, de se exercitar, controlar o peso, a ansiedade, se atentar na qualidade do sono e na dieta também. É muito comum as pessoas associarem o aumento da pressão à dor de cabeça. Essa relação é verdadeira? Ou seja, a pressão alta sempre dá dor de cabeça? Essa é uma associação muito comum no consultório. Eu acho que de todas, né, que a gente vê, é realmente a mais frequente. O paciente sempre chega no consultório, eu tenho certeza que você que está me ouvindo também já ouviu isso ou já imaginou que a associação entre dor de cabeça e pressão alta é verdadeira. Então o paciente chega sempre dizendo: doutora, eu sei quando a minha pressão está alta porque a minha cabeça dói, a nuca dói. Na verdade, o que a gente vê nesses casos é uma relação que a gente chama de causalidade reversa. O que quer dizer isso? Não é a pressão alta que dá a dor de cabeça. A verdade é que qualquer dor, eu falo isso no consultório, a dor de cabeça, a dor de barriga, dor no pé, qualquer estresse para o organismo eleva a pressão arterial de forma secundária. Não estou dizendo, por outro lado, que pressão alta não dá dor de cabeça de jeito nenhum. Níveis muito elevados de pressão podem realmente dar dor de cabeça, mas são casos de exceção, normalmente são pacientes mais graves e está associado com outros sintomas. Então, o paciente apresenta confusão mental, vômitos e uma série de outros sintomas. Na maioria, não há associação entre a dor de cabeça e a pressão alta. Qualquer situação de estresse pode realmente elevar a pressão arterial. Sendo assim, a falta de sintomas pode mascarar a doença e levar a complicações, e inclusive pode provocar AVC, infarto e até morte súbita. Esse é o risco, né? Muitos pacientes se descobrem hipertensos quando infartam, né? Ou quando tem um AVC. E, infelizmente, ainda aparece esse tipo de situação. Uma vez diagnosticada a hipertensão, o uso da medicação é obrigatória? Essa é uma excelente pergunta. Uma vez diagnosticado a hipertensão, uma vez tratado a hipertensão. Hipertensão diagnosticada é igual a hipertensão tratada, mas vejam, eu não estou dizendo que é obrigatório o uso de medicação, porque existem outras maneiras, né, de a gente controlar a pressão arterial que não medicamentosas, que na verdade eu julgo até mais importantes do que a própria medicação. Então, aí reforçamos aquilo que conversamos na primeira
na primeira pergunta. Então, o exercício físico é importante no controle da pressão arterial, o controle do peso, o controle da ansiedade, da nossa espiritualidade. Pode-se controlar a hipertensão ou até mesmo reverter o quadro de pressão alta sem o uso de medicamentos em alguns casos? Muito bem, uma vez diagnosticada a hipertensão, nós devemos sim tratá-la. E o tratamento não necessariamente é feito com a medicação. Existem 3 tipos de hipertensos classificados conforme os níveis de pressão. Então, nós temos o hipertenso estágio 1, 2 e 3, né? E cada nível é classificado, é subclassificado conforme o risco cardiovascular. Então, hipertensos estágio 1, que é o estágio inicial, de baixo risco cardiovascular, a diretriz de cardiologia não obriga de cara iniciarmos medicação. Mas, obrigatoriamente, nós devemos iniciar mudanças de estilo de vida, que é aquilo que comentamos na primeira pergunta. Então, aí falamos do exercício físico, né, do controle do sal na comida, e aí, eu sempre falo isso no consultório, o sal muitas vezes está escondido em alguns alimentos e não, a gente lembra habitualmente do sal de temperar salada, mas lembrando que muitos alimentos escondem, né, o sal. E aí falamos dos embutidos, enlatados, industrializados, né, os temperos prontos. Um outro detalhe importante também é o controle do consumo do carboidrato também. Lembrar que o açúcar indiretamente interfere também no controle da pressão arterial, uma vez que ele aumenta o ganho calórico, né? Pode aumentar o ganho calórico do paciente, consequentemente o peso e indiretamente assim a pressão arterial. Outros hábitos fazem com que a hipertensão esteja presente por outros fatores. O cigarro também é um vilão nessa história? O tabagismo também sofre interferências importantes, né, nos pacientes hipertensos. Lembrar que faz parte da estratégia de controle da pressão arterial o abandono do tabagismo. E quanto à doença do diabetes, ela aumenta o risco do indivíduo ter hipertensão? Na verdade, o diabético não tem uma chance aumentada de ser hipertenso. São condições, assim, indiretas, como eu disse, assim, ele pode levar a ganho de peso, muito embora nem todo diabético seja obeso, tem pacientes diabéticos tipo 1 que são magros, e isso não leva ele a ter uma chance maior de se tornar hipertenso. Então, é uma condição, assim, diferente, que se relaciona, mas, assim, não de forma direta, sabe? É possível a pessoa deixar de ser hipertensa? Bom, na maioria dos casos, infelizmente, não é possível deixar de ser hipertenso. É possível, com certeza, controlar essa doença. Existe uma entidade específica de hipertensos, e aí eu estou falando de pacientes jovens, em torno de 30 anos, geralmente homens, que chegam no consultório com a pressão descontrolada às custas da pressão sistólica, que é a primeira pressão que a gente fala. Então, o paciente chega no consultório com a pressão de 15/7, 16/8, né, com esse primeiro valor mais alterado, geralmente são jovens, homens, e nesse subgrupo de pacientes a gente consegue um controle da pressão arterial com as modificações de estilo de vida, de que comentamos, sem o uso da medicação. Mas, infelizmente, a maioria dos pacientes que são hipertensos essenciais, né, que é mais de 90% da população, não vai deixar de ser hipertenso. Existe, na verdade, também um outro subgrupo de hipertensos, os chamados hipertensos secundários, quando existe uma condição, uma doença por trás da hipertensão. E uma vez tratada essa doença, essa outra condição que está descontrolando a pressão arterial, é possível que o paciente deixe de ser hipertenso, mas é a minoria também dos pacientes. Mais de 90% dos pacientes que chegam no consultório são os chamados hipertensos essenciais ou primários, e esses, infelizmente, dificilmente deixarão de ser hipertensos. Sendo o sal comum o grande vilão, algumas pessoas fazem uso de outros tipos de sal. Eles ajudam de verdade no controle da pressão? O sal light, ele tem uma porcentagem de sódio menor em relação ao sal comum. Só que o sal light, ele tem uma quantidade maior de potássio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes o paciente
acha que está, né, de forma saudável, comendo ou ingerindo o sal light, né, quando na verdade ele está, às vezes, excedendo a quantidade de potássio necessária diária. Lembrando que muitos desses pacientes fazem uso de medicações que aumentam o potássio, sem falar nos pacientes que têm doenças nos rins e que naturalmente também elevam o potássio. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho muito receio que esse tipo de sal, né, o sal do Himalaia também, que tem muito pouco a menos de sódio em relação ao sal normal, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses subgrupos de sals que estão disponíveis aí, que passam às vezes a falsa impressão, né, de que são mais saudáveis, e aí o paciente acaba exagerando um pouquinho mais. Os níveis de potássio regulam e interferem também na pressão arterial. Mas e o sal rosa? Aquele que vem do Himalaia? E o sal light? Eles são realmente melhores que o sal comum ou existe alguma contraindicação? Então, não houve nenhum estudo que comprovou o benefício do sal do Himalaia ou do sal light para os pacientes hipertensos. Assim, é melhor, por exemplo, o sal light, porque tem menos sódio, né? Mas, assim, tomar cuidado, porque isso pode gerar uma falsa impressão e aí o paciente desliza, exagera, né? E acha que está tudo bem comer em quantidade, né, livre demanda, né, o sal do Himalaia, o sal light, então tem que tomar cuidado. Mas realmente o sal do Himalaia tem um pouquinho a menos de sódio em relação ao sal normal, mas muito pouco. O sal light tem menos sódio, bem menos, 50% de sódio, 50% de potássio. Mas ele tem mais potássio em relação ao sal natural. Então a gente tem que individualizar, porque tem paciente que não pode o potássio, né? Então aí ele controla a pressão, mas ingere mais potássio, né? Então é individualizado essa indicação. Sim, de cada paciente, conforme cada medicação, conforme doenças de base, doenças renais crônicas, naturalmente aumentam o potássio, então isso é individualizado mesmo. Quais os principais órgãos comprometidos na hipertensão? O coração é o que mais sofre nesse processo. Muito bem. A gente ouve muito falar do coração, né, nessa doença, na pressão alta, porque ele realmente é o foco principal, vamos dizer assim. Eu costumo fazer a seguinte analogia no consultório. A pressão alta para o coração é como se você que está me ouvindo aí estivesse trabalhando com uma mochila pesada nas costas. Isso gera cansaço, concorda? Assim, a longo prazo, você trabalhando com uma mochila pesada nas costas. Para o coração, da mesma forma. O coração, quando trabalha sob níveis tensionais muito altos, também se cansa. E essa manifestação acontece a médio e longo prazo de diversas formas, com alterações estruturais no coração. O coração sofre hipertrofia, inchaço, né, enfraquece. O paciente muitas das vezes entra naquilo que a gente chama de insuficiência cardíaca. Mas vejam, não é uma doença restrita ao coração, é uma doença sistêmica. Que também pode acometer os vasos sanguíneos, levando à rigidez dos vasos. Rins também são focos importantes dessa doença. Lembrar que muitos pacientes, infelizmente, estão na hemodiálise por descontrole da pressão arterial. Vistas, muitos pacientes ficam, infelizmente, cegos, né, entram na retinopatia hipertensiva, né, consequente ao descontrole da pressão arterial. E lembrar, né, que é a principal causa de AVC, então o foco do sistema nervoso central também acontece. Então vejam, é uma doença realmente sistêmica, o foco principal ali é o coração, mas lembrar que existem lesões de órgão-alvos também envolvidas. O fígado não é um foco direto da pressão, a gente chama órgãos-alvo os focos diretos da hipertensão, que são rins, vasos sanguíneos, coração, vistas e cérebro. O rim pode sofrer uma interferência indireta com a disfunção cardíaca, com certeza, né, porque o fígado está muito interligado indiretamente com o coração, aos pulmões. Sim, de forma indireta também, né, uma vez o coração afetado, né, com enfraquecimento e redução na sua função, ele pode eventualmente também levar ao comprometimento dos pulmões. Muitos pacientes, né, em casos bem avançados já de insuficiência cardíaca, podem evoluir com edema agudo de pulmão secundário aí. É sim uma condição indireta que está associada com a hipertensão. A pressão alta interfere com a parte física do nosso cérebro. A parte emocional também afeta a pressão arterial. Porque a pressão alta, ela desajusta
a nossa pressão intracraniana também. E esse desajuste no interior do vaso a médio e longo prazo pode gerar fragilidade dos vasos, né, formação de aneurismas, que consequentemente podem se romper, ou mesmo formação de placas dentro dos vasos, levando ao entupimento desses vasos, e aí o AVC isquêmico é uma das consequências de tudo isso. A ansiedade interfere de forma muito importante, na verdade, no processo de construção da nossa saúde, não só cardiovascular. Então, a ansiedade é sim um fator de risco para todas as doenças cardiovasculares, incluindo aí o AVC, o infarto, hipertensão e todas as outras. Qual a importância do exercício físico no controle da pressão alta? O exercício físico oferece impacto importantíssimo no controle da pressão arterial, uma vez que ele aumenta o gasto calórico, reduz o peso, né, tem o potencial de reduzir aí o peso, né, reduzir também o estresse, a ansiedade, a depressão, melhorar a qualidade do sono, todas essas condições que interferem diretamente no controle da pressão arterial. E o excesso de exercícios físicos podem ser prejudiciais, como no caso de pessoas que pegam pesado e querem alta performance. Existe alguma restrição? A constância é mais importante do que a intensidade, sempre foi. Então, assim, muito mais do que a intensidade, muitos se exercitam 1 hora por semana só, né, e fazem aquele exercício extenuante. Muito mais importante do que isso é o paciente que se mantém constante, por exemplo, que sejam 30 minutos por dia, de segunda a sexta, ou todos os dias da semana, né, mantém-se ativo. E lembrar que, como são doenças silenciosas, a hipertensão é uma doença silenciosa, muitas das vezes esse tipo de situação pode oferecer riscos para os pacientes, né? E por isso que é necessário o acompanhamento médico, né, cardiológico regular, antes de se iniciar a atividade física. Eu acho interessante, né, quando a gente está na infância, a gente acompanha certinho com o pediatra, né, e depois a gente fica um período grande, né, sem o acompanhamento médico. E lembrar que muitas dessas doenças crônicas não transmissíveis, a hipertensão, o diabetes, aparecem nessa fase, né, na juventude, na adolescência, no início da vida adulta. Então, é muito importante o acompanhamento regular, né, para que a gente evite uma surpresa triste, né, em uma situação de esporte, de atividade física. O condicionamento físico ele deve ser gradual e também contar com uma avaliação médica antes, é sempre indicado, sabe? Principalmente aí que você comentou do profissional do esporte, os atletas, né, nessa época das Olimpíadas, é mais do que obrigatório. Então, todo aquele paciente que visa participar aí de algum esporte competitivo, né, ou se profissionalizar no esporte, deve obrigatoriamente passar por uma avaliação médica, preferencialmente cardiológica, e para os leigos, né, ou para os pacientes de uma forma geral, que não vão viver do esporte, mas que querem, né, fazer um exercício físico, idealmente é realmente passar antes pela avaliação médica, para que a gente deixe tudo sob controle e a atividade física se torne um meio seguro, né, para a construção da sua saúde. É verdade que os casos de hipertensão aumentaram na pandemia? Na verdade, não. O fato é que muitos pacientes passaram a ter um acompanhamento médico inicial com o Covid. Muitos de vocês, eu imagino que com a doença Covid, né, passaram por uma avaliação médica, onde foram feitos os exames complementares, o exame físico, e aí evidenciado o aumento da pressão arterial. Muitas pessoas que tiveram Covid e não apresentavam sintomas anteriormente relatam que passaram a sofrer de pressão alta. Existe alguma relação entre esse fato? Então, essa não é uma associação real. Eu tenho atendido muitos pacientes pós-Covid, referindo, né, descontrole da pressão arterial. O que a gente sabe é que, como é uma doença que também mexe muito com o emocional, né, e o emocional está diretamente relacionado com a pressão arterial, isso pode, né, ser um gatilho para que o paciente se torne hipertenso. Sem falar que muitos deles usam algumas medicações por determinados períodos, como o corticoide, que também pode interferir no controle da pressão arterial, no controle do açúcar no sangue, no diabetes, né? Então, pode ser transitório. Mas a verdade também é que muitos desses pacientes passaram por uma primeira avaliação médica quando infectados pelo Covid. Pode ser uma fase passageira? E essa associação de doenças tende a ser uma falsa impressão, então?
Verdade, Otávio, assim, gera essa falsa impressão de que com a pandemia houve um aumento da pressão, da hipertensão, da prevalência da hipertensão. É uma doença extremamente prevalente, mas talvez ela tenha sido mais diagnosticada nesse período em que muitas das pessoas estão passando pelo acompanhamento médico, né, porque foram diagnosticadas com Covid, por exemplo. Além disso, muitos dos pacientes fazem uso temporário de algumas medicações que também interferem no controle da pressão arterial, sem falar, né, que é uma doença que interfere no psicológico, na nossa saúde mental, que também interfere no controle da pressão arterial. Né? Então, existem diversas interferências, né, que a gente pode dizer que resulta nessa falsa impressão do aumento da pressão arterial na pandemia. Essa relação ainda não foi confirmada. Qual a relação das doenças do coração com o frio? Muito bem. No frio, o que acontece? Existe um gasto energético maior do nosso organismo para que a temperatura corporal se mantenha em torno de 36 graus, o que significa dizer que algumas adaptações são necessárias para que isso aconteça. Então, ocorre o aumento na frequência cardíaca, na pressão arterial, né, e, consequentemente, né, no risco cardiovascular também. Lembrar que nessa época mais fria a gente transpira menos, porque também é uma época mais seca, o que ocasiona a retenção de líquido, né? Então, tudo isso interfere em algumas condições cardiológicas e aumenta, sim, o risco de algumas das doenças. Lembrar que a cada 10 graus de queda da temperatura, a gente aumenta em 7% o risco de infarto. Nessa época mais fria, a gente tem um aumento de 20% a 30% na incidência de AVC e infarto. Então, o acompanhamento deve ser reforçado, né, na época do inverno. Nesse período, existe um aumento na incidência de doenças respiratórias, né? E aí estamos falando também do Covid, mas também de outras doenças, né? As rinossinusites, gripes, resfriados. É um período em que a gente tende a ficar mais aglomerado em locais mais fechados, né? Então, por isso, o cuidado deve ser, sim, redobrado nessa época. Com o frio, o corpo fica mais lento e sofre mais do que quando está calor. Sendo assim, é necessário continuar a manter o mesmo ritmo de exercícios físicos? Nessa época de inverno, a gente tem uma tendência também a se exercitar menos, né? E é muito importante a gente manter-se ativo, né? Falamos disso ao longo dessa entrevista. É muito importante a gente se manter ativo durante todos os períodos do ano, inclusive no inverno. Mas reforçar, né, a importância da hidratação. É uma fase em que a gente bebe menos água. E no ato do exercício físico, lembrar do aquecimento, para que a gente evite mudanças bruscas na temperatura corporal. O objetivo dessa campanha é conscientizar as pessoas sobre a importância de se cuidar e ressaltar que a pressão alta é uma doença silenciosa e que, se cuidar dá tempo, pode não ter tantas consequências, mas o fato da falta de prevenção, isto sim, leva a um sofrimento de vida muito grande. As pessoas que, por descuido, colocam a sua vida em risco. A prevenção é muito simples de se fazer, medindo a pressão regularmente, e ao exceder os níveis dela, deve-se começar imediatamente o investimento na prevenção dessa terrível doença, pois isso interfere para sempre na qualidade de vida de milhões de pessoas todos os anos. Nossos sinceros agradecimentos à doutora Francine Assunção por essa contribuição de importante relevância para a população.